E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, como sempre, espero que vocês estejam bem também. Como o último vídeo que eu falei do tempo e tal, vocês parecem que gostaram, eu gostei de ter feito também, então eu decidi fazer um vídeo mais ou menos parecido. No vídeo de hoje eu vou falar sobre memórias que você sabe que já vivenciou, mas não sabe quando, onde ou como. Eu tenho até que bastante memórias da minha infância, algumas até bem detalhadas. Eu acho que a maioria das pessoas tem pelo menos uma memória bem marcante de quando eram crianças, né? Porém, existem algumas lembranças, uns fios de memórias que ficam armazenados nas mais profundas camadas do subconsciente. E vamos dizer que elas ficam adormecidas até que algum tipo de gatilho faça com que ela desperte por um breve período de tempo. Essas memórias podem ser visuais, auditivas e até mesmo olfativas em alguns casos, e provavelmente você já teve a impressão de ter visto uma imagem ou escutado um som antes, a famosa sensação de déjà vu. Um grande exemplo dessas memórias, falando mais das visuais, são os liminal spaces, ou espaços liminares em tradução direta. O canal Solar Sands já fez um vídeo bem completo e interessante sobre o assunto. Explicando de forma resumida, os espaços liminares são imagens de locais que são uma transição entre dois outros lugares. Normalmente eles estão abandonados e muitas vezes vazios. Um shopping de madrugada ou um corredor de escola totalmente vazio, por exemplo. Isso faz com que o lugar pareça inerte, congelado e ligeiramente perturbador, mas também familiar para nossos cérebros. Mais uma vez, é como se você já tivesse passado por esse lugar. Tem uns vídeos na internet que são compilações de imagens de lugares estranhamente familiares e aparecem muitas fotos de parques e brinquedos vazios remetendo à infância. Às vezes tem algumas imagens de casas no meio do nada ou na estrada, o que particularmente me faz lembrar de alguns passeios de carro, quando eu ficava olhando para a paisagem e observando cada detalhe. Falando agora das memórias olfativas, existem alguns aromas que me fazem sentir muita nostalgia, como por exemplo o cheiro de grama cortada ou de algumas plantas mais comuns do interior. Quando eu era menor eu gostava de brincar no mato e até hoje eu gosto de observar as plantas e os insetos, então talvez seja por conta disso que eu tenha esse sentimento quando eu sinto esse cheiro. Outra fragrância que remete à minha infância, por mais estranho que pareça, é o aroma do leite de soja sabor uva. Tem várias marcas, mas não importa qual seja, o cheiro do sabor de uva me traz nítidas memórias das tardes de quando eu era criança e ficava assistindo TV Cultura e tomando essa bebida. Até hoje eu gosto da maioria dos sabores, mas o aromatizante do de uva é tão marcante que é o que me dá mais nostalgia. E eu acho que esse tipo de memória é muito mais pessoal do que as visuais também, né? Bom, tudo bem. Eu falei dessas memórias que eu tenho, mas todas elas eu meio que sei o porquê de serem familiares. Sejam as memórias dos espaços liminares ou as memórias olfativas. Mas e aquelas que eu sei que já vivenciei, mas não lembro quando, onde ou porquê? Bom, é disso que eu vou falar agora. Não sei se deu pra perceber em alguns vídeos passados, mas eu gosto bastante da banda Gorillaz. E entre o fim do ano passado e o início desse ano, eu decidi escutar todos os álbuns da banda, por pura diversão. Logo no primeiro álbum eu tive exatamente essa sensação. Parecia que eu já tinha escutado cada uma dessas músicas há muito tempo, e que a minha mente estava aos poucos se recordando delas. E eu não falo só das músicas famosas tipo Clint Eastwood e 19-2000, que com certeza eu já tinha ouvido antes de conhecer a banda justamente por serem bem famosas. Eu tô falando de absolutamente todas as músicas, até as menos conhecidas do álbum, e não era como se eu já tivesse ouvido as músicas em si antes. Eu sentia que alguns pequenos sons presentes nela já tinham feito parte do meu passado. Eu já tava pensando que era só uma coincidência ou forçação de barra da minha parte, mas quando eu ouvi um sonzinho em uma determinada música, eu sabia que eu não tava louco. Foi na música número 9, chamada de Double Bass. Ah, só por curiosidade, tem esse nome porque tem dois baixos que tocam ao mesmo tempo na música e se complementam, passando uma vibe muito da hora. Eu tava ouvindo tranquilamente quando aos 41 segundos da música toca essa melodia. Foi como se uma memória tivesse despertado de um profundo sono e dissesse: você já ouviu isso? Assim como as memórias olfativas, eu considero as auditivas bem mais pessoais e únicas que as visuais.
Mas vai que você também teve algum déjà vu depois que ouviu esse som, né? Se sim, e se você quiser, pode falar nos comentários, ou não, tanto faz também. A explicação mais plausível que eu tenho pra justificar o porquê de eu já supostamente ter ouvido vários sons desse álbum, inclusive essa melodia do Double Bass, é até que bem simples na verdade. Em algum ponto da minha vida eu já devo ter escutado sons parecidos, produzidos pelo mesmo tipo de instrumento. E isso não é muito difícil, até porque, por exemplo, essa melodia que eu mostrei é feita por um tipo de órgão eletrônico, bastante usado em algumas músicas dessa época, assim, um pouquinho mais antigo. Falando de música antiga, esse álbum, mesmo sendo de 2001, tem como uma das principais características o resgate de alguns aspectos das músicas dos anos 80, misturado com as coisas mais atuais para a época. Por conta da minha família, eu meio que já tive um contato com as músicas da década de 80, o que também pode explicar o fato de eu já ter escutado determinados sons nas músicas. Eu já tava com vontade de fazer esse vídeo há um tempo, e eu espero que vocês tenham se relacionado com alguma coisa que eu citei. Eu tô gostando bastante de fazer esses vídeos mais reflexivos e pessoais, e eu espero que vocês também estejam gostando desse conteúdo. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui, e até a próxima.